Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja, amém? Glória ao Senhor Jesus. Abra comigo a sua Bíblia em Marcos 5, 24. Marcos 5, a partir do versículo 24, diz assim: Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, ela chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz e seja livre do seu sofrimento. Glória a Deus. Você pode se assentar? Esse é um texto bastante conhecido. É um texto que já foi introduzido aqui nesta noite. É um texto que, inclusive, eu já falei outras vezes. Mas tem algo do Senhor para nós nesta noite. Esse texto fala de uma mulher que sofria há 12 anos de uma enfermidade. Há 12 anos ela padecia de uma hemorragia, de um fluxo contínuo de sangue. Como já foi dito aqui também. 12 anos é muito tempo. Às vezes a gente não suporta nem menos que isso, né? E essa mulher sofria há 12 anos. A Bíblia não relata o nome dessa mulher. A Bíblia não diz que família ela pertence. A identidade dela não está bem definida nos evangelhos em que está aparecendo a história dela. Porém, ela é conhecida pela história que ela carrega, pela fé que ela tinha e pela experiência que ela viveu a partir do momento em que ela decidiu colocar a fé dela em ação. E eu quero ser, neste momento, canal de Deus para a sua vida, para te dizer que é desta mesma forma que o céu deseja nos apresentar aos homens. Ele não quer dizer quem eu sou, ele não quer dizer qual é o meu nome, ele não quer mostrar de que família eu pertenço, ele não precisa dizer os bens que eu possuo. O que ele quer é que nós sejamos reconhecidos pela fé que carregamos, pelas batalhas que vencemos em nome dele, pelas experiências vividas a partir da fé que nos move para ir até o encontro do milagre. É dessa forma que ele deseja que sejamos reconhecidos. Aquela mulher ouve falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, eu imagino a esperança renascendo em seu coração, a fé se reacendendo em seu coração. Porque a Bíblia também relata que ela, nesses 12 anos, ela não ficou parada. Nesses 12 anos, ela não ficou aguardando sentada. Ela não ficou ali deixando a vida me levar, a vida leva eu, ó céus, ó vida, lamentando o tempo todo aquilo que acontecia com ela. Não, porque quando a Bíblia diz
que ela já havia gastado tudo quanto ela tinha. Isso significa que ela era uma mulher que buscava novas tentativas. Ela não era uma mulher que abandonava aquilo que ela desejava, o sonho que ela tão sonhava, pela primeira dificuldade que encontrava à sua frente. Não. E quando eu olho a Bíblia dizendo que ela havia perdido tudo quanto tinha, tentando com os médicos, eu não vejo essa mulher como alguém que fracassou. Eu vejo uma mulher que não desistiu de sua vida. Eu vejo uma mulher que não desistiu de tentar. Eu vejo uma mulher que entendia: enquanto eu estou viva, eu posso fazer alguma coisa por mim. Enquanto eu estiver viva, eu posso fazer alguma coisa para mudar essa situação. Mas a palavra vai dizer que mesmo com todas essas tentativas, ela não alcançou o sucesso que ela queria. E só quem já sentiu de sabor de investir tempo, recurso, esperança em um plano que fracassou, vai saber o que essa mulher estava enfrentando. Porque dói. A verdade é que dói a gente empregar tudo aquilo que a gente tinha em um plano que a gente gostaria que desse certo, mas não deu. Não só uma, não só duas, várias vezes dói. E é bem verdade que o medo vai tentar nos fazer parar. Vai tentar dizer para nossa alma que não adianta mais tentar. Vai querer dizer para nossa alma que o remédio, a solução é se prostrar. É por isso que é necessário estarmos ligados, ouvindo a palavra. Porque, como bem dissemos, essa mulher teve a sua esperança reanimada quando ela ouve falar de Jesus. E a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra. Em algumas traduções vai dizer que a gente precisa ouvir as boas novas de Cristo. Para que a nossa fé possa se reacender. Para que possamos ter fé. Ela ouviu as boas novas de Cristo. E aí a Bíblia vai dizer que ela pensou. O pensamento, ele é um ensaio da ação. Amém? Grave isso aqui. Ela pensou, só que ela não simplesmente pensou. Ela pôs em prática aquilo que ela havia pensado. Ela pensou: olha, se eu tão somente tocar, eu ouvi o que ele tem feito. Eu ouvi o que ele é capaz de fazer. Eu ouvi sobre o que ele tem realizado. Então eu sei que se eu chegar, não preciso de muito. Se eu tocar somente na orla do vestido dele, porque eu sei que eu não tenho condições de fazer muito mais. Ela entendia das suas limitações. Ela sabia que na sua condição ela não ia conseguir chegar de Jesus de uma forma mais brilhante, mas ela sabia que se ela tentasse, ainda que fosse arrastando, se ela conseguisse tocar na orla do vestido dele, ela seria curada. Eu fico imaginando aquela mulher se preparando para sair. Quantos questionamentos ela deve ter tido. Porque todas as vezes que a gente tentar avançar, o medo vai querer nos paralisar. E aí eu imagino aquela mulher pensando: será que eu vou ter força para chegar lá até onde ele está? Porque eu nem sei ainda onde é. Eu vou sair para encontrar. Será que eu vou ser vista? Eu não posso ser pega, será? Será que eu consigo tocar nele? E o risco de contaminar alguém? Será que eu consigo chegar até ele sem tocar em alguém? E se eu não conseguir?
É melhor eu ficar aqui. Eu imagino quantas coisas passou pela cabeça dela. Mas ela decidiu ir. Ela decidiu inaugurar o trajeto do milagre dela. Ela foi, ela saiu, ela avançou. E a palavra vai dizer que ela consegue tocar. Mas ela se depara com essa multidão. Todas as vezes que a gente traça um plano, todas as vezes que a gente planeja alguma coisa, nós não vamos ter condição, preste bem atenção, de prever tudo o que vai acontecer. E graças a Deus por isso. Porque se eu soubesse de repente de tudo, em algumas situações eu não sairia do lugar. Mas na medida em que as coisas forem se apresentando a você, a sua fé te fará transpor todas as barreiras. E é necessário a gente quebrar esse ciclo na nossa vida, de abandonar os planos, de abandonar os sonhos, porque não deu certo, porque no primeiro não, eu já não quero mais. Não, vamos avançar. Aquela mulher se depara com a multidão. Eu não sei de que maneira, mas ela consegue tocar. Eu quero te encorajar nesta noite. Eu não sei como você saiu da sua casa. Eu não sei se você já está no meio deste percurso até o toque. Eu não sei se você já passou da fase do planejamento, se você está no meio desse percurso, se você agora se deparou com uma multidão que você não aguardava, com uma conta que você não esperava, com o falecimento de alguém que você não podia prever, com o desespero que bateu à sua porta, com uma tristeza profunda que você não esperava, mas está aí. Eu não sei o que te pegou de surpresa, mas nesta noite eu quero te dizer: não pare, continue, avance, ainda que seja se rastejando, ainda que seja sangrando, avance até o toque que você planejou desde o início. Olhe para trás, veja tudo que você já fez, olha o caminho que você já percorreu. Vai abandonar todo o recurso que você já empregou até aqui? Não, avance. Eu tenho que correr, ela toca. E a Bíblia vai dizer que imediatamente, na mesma hora que ela tocou, o milagre aconteceu. Na mesma hora que ela tocou, o sangue parou. Foi na mesma hora. Jesus não precisou dar a ela uma receita para ela seguir 7 dias em casa. Não precisou passar para ela um remedinho para ela tomar. Não precisou marcar uma revisão para ela voltar. Não, foi na mesma hora. Porque quem toca em Jesus, quem recebe dele poder e virtude, é diferente da lógica humana. É na hora, é instantâneo. Não tem que esperar, não tem que ser depois. É na hora do toque. Glória a Jesus. Só que ao tocar em Jesus e ser curada, Jesus para. Porque ele sentiu que houve um toque nele diferente. Saiu dele virtude, saiu dele poder, a Bíblia vai dizer. E isso chamou a atenção de Jesus. E ele vai parar o trajeto. E eu preciso dizer, ainda que a hora já está avançada, eu preciso dizer que Jesus não estava caminhando sem propósito. Jesus não estava indo por ir, não.
A Bíblia vai dizer que Jesus estava indo para a casa de Jairo. Jairo era um dos principais da sinagoga, que estava com a sua filha quase morrendo em casa. E ele pede para Jesus: Jesus, vamos até a minha casa, toque na minha filha, ore por ela, para que ela seja curada. E Jesus vai dizer: vamos, Jairo, eu vou até a sua casa. E esse era o trajeto que Jesus estava fazendo. Imagine só um pai desesperado, aguardando a cura de uma filha em casa. Os discípulos junto de Jesus, aquela multidão que também apertava, que também o oprimia. Afinal, todos que estavam ali queriam ouvir algo de Jesus, queria tocar, queria também milagre. Mas Jesus decide parar e saber quem havia tocado nele. Eu imagino o alvoroço que causou naquele momento. É óbvio que nem todo mundo ouviu a pergunta de Jesus, mas quem estava ao alcance da sua voz deve ter ficado louco para saber quem é a sortuda ou o sortudo que parou Jesus. Eu aqui querendo tocar, eu aqui querendo a atenção dele, e ele para porque diz que alguém tocou e ele quer saber quem é esta pessoa. Quem é essa sortuda? Quem é esse sortudo? Ei, para quem não entende nada de sacrifício, de renúncia, quem não conhece o que você chorou, quem não viu as lágrimas do travesseiro, quem não sabe as ofertas no altar, quem não sabe os cultos que você já prestou, quem não sabe a forma que você saiu da sua casa chorando, sangrando, quem não conhece o oculto, aquele secreto que você tem lá no seu quarto que você não negocia, ninguém sabe, ninguém vê, mas quando Jesus te chamar, vai dizer que esse sacrifício é sorte. Não se preocupe em querer responder à multidão. Se Ele te chamou, se apresente. Ela tenta se esconder. Eu também não ia querer aparecer, não. Vou aparecer, mas Jesus para. Jesus não é como o homem. Jesus não caminha por acaso e ele não se distrai em missão nenhuma. Jesus é intencional. Eu imagino Jairo querendo acelerar os passos de Jesus. Jesus, vai ficar tarde. Pode ser que ao chegar lá seja tarde demais. Eu imagino os discípulos querendo fazer Jesus avançar. Jesus, não tem propósito essa pergunta. E eles dizem isso para Jesus. Jesus, pelo amor de Deus. Deve pensar assim, só pode estar brincando, porque se todo mundo te aperta, você está querendo saber quem é que te tocou. Mas Jesus quer que ela se apresente. Deixa eu dizer algo para você. Quando você tocar em Jesus, quando você receber dele poder e virtude, você nunca mais será alguém irrelevante. Se prepare para depois do toque, Ele te chamar para sair do anonimato. E aqui eu não estou falando de fama, aqui eu não estou falando de prestígio, aqui eu não estou falando de honra, aqui eu não estou falando de altar, aqui eu não estou falando de microfone, eu estou falando de chamado. E é bem verdade que Ele chama quando a gente realmente não quer aparecer, Ju. A gente até quer o toque, a gente até planeja o toque, a gente até toca, mas não quer viver as evidências desse toque. Mas hoje o Senhor manda eu te dizer, quando Ele dispensar sobre a sua vida o seu poder, se prepare, porque Ele vai te chamar. E não adianta querer se esconder, que Ele só vai dar continuidade na
Tem gente que está com a sua história parada porque Jesus só está esperando um start teu. Só está esperando um eis-me aqui, Senhor. E aquela mulher, vendo, em algumas traduções, vai dizer, vendo que não podia se ocultar. Ela viu que não tinha jeito. Ela se lança aos pés de Jesus, tremendo, com medo, mas lhe conta toda a verdade. Veja que lindo. Ela não vem correndo, porque imagina os olhares sobre ela. Porque Jesus parou, procurou por alguém. Se a gente está na rua, irmão, ai, a hora já acabou, me deram só 20 minutos, gente. Se você está andando na rua, você do nada para assim, ó, e olha para trás, quem está vindo atrás faz o mesmo, não faz? Faz. Todo mundo quer ver o que você está vendo. Se você estiver numa fila e você fizer isso, pelo menos eu faço, nem que disfarçadamente, mas eu vou querer olhar para saber o que está acontecendo. Você imagina aquela multidão, Jesus parou. E todo mundo procurando, e ela começa a avançar. Só que ela não vem, ainda que tivesse sobre ela o medo daquilo que pudesse acontecer com ela por conta dos homens. Ela não veio se justificando para a multidão, não. Ela não veio gritando, Jesus me perdoa, mas é porque eu vivia 12 anos assim. Jesus me perdoa, mas eu estava sangrando, eu precisava tocar. Jesus me... Gritando para que todos ouvissem, para que todos também soubessem. Não, ela se lança aos pés de Jesus. E para ele, ela conta toda a verdade. É nesse lugar que nós devemos estar, é aos pés de Jesus. Quando nós estamos aos pés, os nossos olhares não estão perdidos. Nós não estamos vendo quem está olhando para nós com olhar de julgamento. Quando estamos com os nossos pés e os nossos olhos, nossa fonte virada para os pés de Jesus, a gente ouve o que Ele diz ao nosso respeito. Quando nós estamos aos pés de Jesus, nós temos segurança. Quando nós estamos aos pés de Jesus, a nossa identidade nele é autenticada. Quando nós estamos aos pés de Jesus, nós ganhamos nele paz. Quando nós estamos aos pés de Jesus, nós somos justificados. Quando nós estamos aos pés de Jesus, nós somos santificados. Quando nós estamos aos pés de Jesus, nós não perdemos. Pare de querer dar resposta à multidão e se lance aos pés de Jesus. Conte a Ele toda a verdade. Aos pés de Jesus não temos máscaras. Aos pés de Jesus não tem por que se esconder. Aos pés de Jesus a gente pode dizer quem a gente é, sem ter medo de ser julgado, mas também preparado, porque Ele vai começar a transformar aquilo que Ele quer que a gente mude. Aos pés de Jesus há confronto sem acusação. Aos pés de Jesus há transformação. Vai ter momentos em que Jesus, ao nos tocar, porque aquela mulher, a Bíblia não conta, e eu acredito que todas as vezes que a Bíblia traz detalhes, é porque a gente precisa saber desses detalhes. E isso aqui eu acho muito importante, porque a Bíblia não conta que ela contou com alguém para chegar até o toque.
Também não posso dizer se tinha ou não alguém a ajudando. Mas a Bíblia não relata que tinha uma amiga, um amigo, alguém que acreditou que ela pudesse tocar. Ela simplesmente foi. Às vezes nós estamos esperando o crédito do homem, alguém acreditar que vai dar certo. Estamos esperando um amigo para se lançar, para que eu me lance também. Estamos esperando o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso filho. Eu não sei quem você está esperando para poder se lançar aos pés de Jesus, mas hoje Deus te chama, venha. Venha correndo, se lance, não espere por mais ninguém. A noite é essa, o momento é esse. O Senhor já está aqui. Pare de esperar tanto tempo. Para que aguardar tanto? Hoje é noite do seu milagre. Hoje é noite do seu toque. Hoje é noite dele liberar sobre a sua vida, poder, autoridade, virtude e salvação. E aí eu perguntei ao Senhor, Senhor, a Bíblia diz que quando ela tocou, imediatamente ela ficou curada. Imediatamente ela ficou livre do seu sofrimento. Por que houve a necessidade de Jesus, após ouvir o que ela havia contado, que a Bíblia também não diz, só diz que ela contou toda a verdade. Qual era a verdade dela? Não sei. E é mais uma lição para nós. A minha verdade não é a tua diante de Jesus. Pare de querer adivinhar aquilo que teu irmão passa, aquilo que ele não faz, aquilo que ele deixa de fazer. A gente julga muito, mas a minha verdade, o meu olhar sobre ela, pode não ser a verdade que ela tem para contar. Não sei, a Bíblia não relata, a verdade é dela. O que ela tinha para contar para Jesus, ela contou. Mas eu perguntei ao Senhor, mas Senhor, por quê? Que depois que ela se lança aos teus pés, conta toda a verdade, mesmo já estando curada, foi-lhe necessário Jesus dispensar aquela mulher, dizendo para ela, reafirmando, vá em paz, a sua fé te curou, seja livre do seu sofrimento. Mas ela já não estava livre? Sim ou não? Já ou não? Sim. Porque se a Bíblia diz que no mesmo momento em que ela toca, ela foi curada, o sangue estancou, então quer dizer que ela já estava livre, amém? Mas Jesus, ao dispensá-la, vai dizer, vai em paz, filha, fica tranquila, e seja livre do seu sofrimento. Eu perguntei ao Senhor, Senhor, por quê? E o Senhor disse a mim, Ellen, porque o sofrimento daquela mulher era além do físico. O sofrimento daquela mulher estava além do corpo. O sofrimento daquela mulher não era simplesmente o sangue que corria. O sofrimento daquela mulher estava além disso. E eu precisava dizer a ela que ela tinha que avançar. Sabe por quê? Porque muitos de nós alcançamos a cura, o milagre, a restauração, mas nós não conseguimos andar, caminhar, seguir em frente em paz. Sabe por que a gente se acostumou tanto a estar nessa cadeira de dor e de sofrimento? A gente não conhece outro caminho. Aquela mulher não conhecia mais outro caminho. Afinal, eram 12 anos de solidão. Eram 12 anos sem planos traçados. Eram 12 anos de sonhos engavetados. Eram 12 anos sendo excluída de uma sociedade. Eram 12 anos sofrendo. Eram 12 anos de tentativas frustradas. Eram 12 anos vivendo aquele cenário, ainda que desconfortável para ela, era o que ela conhecia há tanto tempo. E agora? Como sair? O que fazer? O que planejar? Com quem falar? Como
Glória a Deus. E tem pessoas vivendo esse cenário. Jesus já disse: vá em paz. Mas você ainda não inaugurou o próximo capítulo. Você ainda não tomou posse deste capítulo novo que tem para você a partir deste toque. Mas nesta noite o Senhor manda te dizer: seja livre deste seu sofrimento. Seja livre dessa sua dor. Vai em paz. Fique de pé comigo. Em nome de Jesus. Ministério de louvor, cadê? Sumiu. Eu quero te dizer, igreja, nesta noite. Eu não conheço a sua história. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que você tem enfrentado, vivido. Mas essa mulher chegou até Jesus, destruída, sangrando, sofrendo, sozinha, excluída, deprimida. Alguém que sofreu. Alguém improvável de chegar até ele e receber algo da parte dele. Era improvável. Mas a fé daquela mulher fez ela alcançar o que muitos achavam que não tinha condição dela alcançar. Aquela mulher era tudo isso até tocar em Jesus. Então não tem a ver com quem nós fomos até o toque. Tem a ver com quem nós seremos a partir deste toque. Eu não sei o que você deseja nesta noite. Eu não sei o que você ainda está preso. Você sabe que já foi curado, mas ainda não conseguiu sair dessa cadeira de dor, deste lugar de sofrimento. Pastor, eu já tive um encontro com Deus, já recebi salvação, já recebi o toque dele, mas não consigo avançar neste caminho. Não consegui ainda viver algo novo. Ainda não consegui nem sentir o que é isso. Eu ainda não reconheço o que é essa novidade de vida que todos falam que é o Evangelho. Se você é essa pessoa, eu quero te chamar para vir aqui à frente, correndo, porque nós vamos orar. Porque há um novo capítulo para você, preparado para você. Há uma nova história para você viver. E hoje Ele te autoriza. Hoje Ele te autoriza a avançar, a seguir, a viver. Já está em suas mãos. É só ir. E eu sei que tem pessoas aqui assim. E eu quero ver você saindo do seu lugar como aquela mulher saiu. Como aquela mulher que teve medo, mas não ficou paralisada. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que a gente não consegue avançar? Porque quando a gente pensa em ir, o medo grita.
E quando existe medo, Daniel, a gente acha que não é pra gente ir. A gente pensa que corajoso é aquele que não sente medo, mas isso é uma mentira. A coragem não é ausência de medo, não. A coragem é quando a gente decide avançar a despeito do sentimento que me amedronta. Glória a Deus. Isso é coragem. É mesmo eu estando tremendo, é mesmo eu temendo, eu não me paraliso, porque eu sei que a partir do toque Ele vai me autorizar a avançar. Olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Ele tem o melhor pra nós. No teu coração, dai-me forças pra continuar. Existe mais alguém que deseja vir? Promessa em oração. Não espere mais. Deus está o meu coração. Afinal, só você sabe o que é viver uma vida de sangramento intenso. Continuo olhando para ti. E assim eu Se existe mais alguém, ainda dá tempo para você sair do seu lugar. E mesmo quando eu chorar,